Está no ar mais um Capital Humano, premiar as melhores empresas para trabalhar. Este é o objetivo dos Prémios de Excelência no Trabalho, promovidos pela Heineken Struggles, uma das maiores empresas de gestão de talento do mundo, em parceria com o ISCTE Business School e o Diário Económico. Uma competição promovida pela Heineken Portugal, que já é considerada um case study internacional e que já vai na sua terceira edição. O objetivo é premiar as melhores práticas de gestão dos recursos humanos e também as empresas com o melhor ambiente de trabalho. No Capital Humano temos hoje o responsável por este prémio, Pedro Rocha e Silva. Eu vou começar por perguntar qual é o grande objetivo deste prémio. Porquê é que criaram estes prémios de excelência no trabalho? Madalena acabou por referir isso na sua introdução, ou seja, o grande objetivo é reforçar a importância das boas práticas, não só na gestão do capital humano, mas a outros níveis também da gestão de uma organização, ou seja, níveis de comunicação, estratégia e outros temas que avaliamos também. Ou seja, o que é que pretendemos aqui? Estimular a adoção de boas práticas, reconhecendo publicamente e premiando as organizações que, de facto, mostram índices de excelência no mercado português. Ou seja, com isto, criar aqui, de alguma forma, uma onda de valorização deste tipo de aspectos, medindo-os e premiando-os. Neste ambiente de crise, sentiram alguma dificuldade no número de empresas que concorreram? Como é que as aliciaram a participar neste prémio? Cresceu, o número cresceu do ano passado para este e há 2 anos também. De todo modo, foi de facto um ano muito complicado em termos de adesão das empresas. Ou seja, e em muitas empresas verificámos que passavam por processo de reestruturação, o processo de fusões e outro tipo de processos que de alguma forma limitavam ou condicionaram mesmo a sua participação, mesmo demonstrando interesse em participar, mas de facto o momento quando se atravessa um processo de reestruturação, não é o mais indicado para fazer este tipo de estudos. E, portanto, verificamos, de facto, não ser uma fase fácil, de todo modo, com o esforço que tem sido feito em termos de passar a mensagem da importância deste tipo de temáticas, é de realçar o crescimento do número de empresas que aderem a este tipo de estudos. E como é que este contexto de crise afetou os resultados das empresas? Curiosamente, os níveis de satisfação das pessoas aumentaram de um ano para o outro. Ou seja, têm vindo a aumentar. Ao longo dos anos que temos vindo a fazer este tipo de estudos, tem vindo a haver um aumento do nível de satisfação global. Depois podemos falar, numa área cresce mais, noutra área cresce menos, mas globalmente o nível de satisfação aumentou. Não me surpreendeu totalmente, porque nestes contextos de crise, o que é que sucede? Ou seja, a satisfação é um conceito relativo. Nós estamos satisfeitos ou não com base em determinadas expectativas que temos. O que é que se passa hoje em dia? Nestes contextos de crise, aquilo que nós dávamos como adquirido há uns anos atrás, agora já não é adquirido. Aquilo que eram as nossas expectativas há uns anos atrás, ou seja, há 5, 6 anos atrás, a maioria dos profissionais chegava ao final do ano e eventualmente teria a expectativa de ter um aumento, nem que fosse mínimo, ou eventualmente ser promovido. Hoje em dia, se isso não acontecer, como dizem os espanhóis, não passa nada. Portanto... Ou seja, a prioridade passou a ser manter o emprego, sobretudo. Um pouco. Olhando um bocadinho para as empresas ao lado. E para além disso, ou seja, hoje toda a gente tem um primo, um amigo, que está, se calhar, em situação de desemprego. Isso faz também com que valorizemos mais quem está empregado, e este estudo é feito a quem está empregado, valorize mais aquilo que tem, mesmo que seja o mesmo ou até menos do que tinha há uns anos atrás. Mas valorizam mais e o nível de expectativas baixou, pelo que o nível de satisfação tende também a subir por via disso. E acha que este risco que muitas empresas podem vir a enfrentar, tendo em conta a crise, de alguma ameaça de despedimentos, cria um bocadinho algum ambiente de medo entre as pessoas e que efeitos graves é que isso pode ter nas empresas, na produtividade? Não diria medo, nem diria que tenha um efeito, eventualmente até pode ter um efeito contrário na produtividade, ou seja, no sentido de aumentar. Ou seja, se sentimos que, de facto, o nosso posto de trabalho pode estar em risco, tendencialmente iremos fazer um pouco mais no sentido de o garantir e de o preservar no futuro. Será, no fundo, uma análise racional que
que poderá ser feita por alguém que está nesse tipo Portanto, de melhorar a situações. sua produtividade e tentar melhorar os resultados da empresa. Sim, eu diria que sim. Obviamente que há casos e casos, mas numa perspectiva racional, quem está numa situação dessas tenderá, obviamente, para dar se calhar um pouco mais nesta altura do que eventualmente em contextos onde não há ameaças, digamos, que à sua estabilidade e à estabilidade do emprego. E quais as grandes vantagens das empresas que participam neste estudo? Olha, as grandes vantagens são fundamentalmente duas. Primeira, e fundamental, é um diagnóstico, ou seja, perceber como é que a organização está. Não só dentro da sua própria organização, quais é que são as áreas que estão melhor e estão pior, mas também, e nós damos esse tipo de informação, a comparação com o mercado, que é aqui extremamente relevante. Ou seja, porque em termos absolutos, posso dizer, Madalena, que a maioria das empresas têm como pontos menos bem pontuados, são pontos relativamente, são clássicos, que é temas de carreiras, temas de remuneração. Isso em todas as organizações aparece no fundo da escala. Importa é comparar com o mercado. Nós podemos ter itens no fundo da escala que comparam bem com o mercado e podemos ter aspectos muito valorizados que comparam mal com o mercado e, portanto, nota-se aí que há oportunidades de melhoria. Depois há muitas organizações que também utilizam este tipo de estudos, os resultados, para efeitos de marketing. Ou seja, é apelativo, tendo uma boa classificação e sendo premiadas neste tipo de iniciativas, é apelativo no mercado, nomeadamente para efeitos de recrutamento e captação de talentos, saber que estou a candidatar-me a uma empresa que foi reconhecida publicamente como uma empresa de excelência para se trabalhar. E, portanto, isso aí, obviamente, as empresas capitalizam isso em termos de marketing. Sendo que nós privilegiamos claramente a primeira componente, ou seja, que isto seja utilizado como um instrumento de gestão para diagnosticar áreas de melhoria e introduzir no futuro essas áreas de melhoria. E nem divulgamos todas as empresas, naturalmente, que participam no estudo, só divulgamos, de facto, aquelas que são premiadas. E já estão na terceira edição, sentiu que algumas empresas, de facto, depois tiveram em conta os resultados e fizeram algumas alterações no seu funcionamento? Claramente que sim, e isso é uma das razões que explica que os resultados tenham vindo a aumentar, ou seja, para além de termos um conjunto significativo de empresas novas que não participaram nas edições anteriores, mas temos um grande peso de empresas que repetem a participação. E onde normalmente todos os anos, depois dos resultados, há sempre uma reunião para análise de oportunidades de melhoria e no ano seguinte repetem a participação de alguma forma também para verificar qual é que foi o impacto dessas ações de melhoria que introduziram no ano que passou. E, de facto, tem vindo a haver uma evolução e que é muito determinada, de facto, por essa monitorização constante e a adoção de oportunidades focalizadas, de facto, nos aspectos, porque se nós não medirmos, não sabemos exatamente o que é. Podemos fazer muita coisa, mas não estar aí, digamos, ao cerne da questão. Ao cerne da questão. E olhando um bocadinho em termos retrospectivos, sente que, de facto, há uma preocupação, e agora centrando na questão dos recursos humanos, houve uma melhoria nas práticas, e tendo em conta o contexto de crise em que não há tanta disponibilidade financeira, e, portanto, a questão de remuneração não é a principal, se calhar as empresas encontram formas diferentes ou estão a encontrar formas diferentes de premiar os seus funcionários? Há, digamos que um estímulo à criatividade. E nota-se que, de facto, há maior flexibilidade no tipo de benefícios ou de facilidades que se concedem às pessoas, ou seja, formas alternativas que as empresas encontram para compensar o estarem espartilhadas em termos de poderem, em determinados setores, na maioria das empresas, de poderem utilizar as ferramentas clássicas de motivação, que passavam muito por aspectos pecuniários, de recompensa, seja fixa, seja variável. E hoje em dia as empresas foram obrigadas, de facto, não tendo possibilidade de utilizar esse tipo de ferramentas, a utilizar, de facto, outro tipo de aspectos, como maior flexibilidade na gestão do tempo, nomeadamente, dar a volta aos temas fiscais, também com temas de senhas de alimentação, ou seja, há uma panóplia de alternativas que as empresas têm sido forçadas a utilizar para compensar, de facto, estarem espartilhadas em termos de utilização dos mecanismos clássicos de compensação pecuniária. E nesta altura em que as más notícias são melhores que as boas notícias, em termos, na maioria das empresas, como é que, para que isso não afeta a produtividade, o que é que os gestores, quais são as precauções e os cuidados que devem ter? As más notícias prevalecem face às boas notícias. Um dos aspectos que nós medimos neste estudo, ou seja, como disse, não é só gestão de recursos humanos estrita, é a comunicação.
E a comunicação é, para mim, um aspecto determinante. A forma como se comunica dentro de uma organização é determinante para a satisfação e para a motivação dos colaboradores. E nós temos verificado, mesmo em contextos de crise, exemplos fantásticos da forma como os gestores, seja o CEO, sejam os vários diretores, comunicam às suas pessoas determinado tipo de medidas. Costumo dizer que mais vale uma má medida bem comunicada do que uma boa medida mal comunicada. Porque quando a comunicação é feita de forma frontal, transparente, com total abertura, as pessoas compreendem e aderem. Ou seja, sentem de facto que estão todos no mesmo barco, a passar obviamente por dificuldades, mas sentem que estão a ser transparentes com eles. Quando isso não sucede, é complicado. E aí o clima, e gera-se, obviamente, quando a comunicação não é bem feita, gera-se, obviamente, erros de interpretação, geram-se confusões em termos do que é que, de facto, é o conteúdo real da mensagem que se pretendeu, eventualmente, transmitir. E, portanto, isso gera, obviamente, insatisfação, gera conversa de corredor, que afeta a produtividade, afeta a motivação, afeta a satisfação, portanto, não tem, de facto, benefícios nenhuns para as organizações. Que tipo de empresas é que normalmente participam no estudo? São grandes empresas? Também têm médias, pequenas empresas? De tudo. Nós premiamos pequenas empresas, ou seja, não temos um ranking único, premiamos pequenas, médias e grandes. Aliás, este ano, de alguma forma, dividimos o segmento de grandes, porque a Comunidade Europeia considera grandes tudo que é empresas acima de 250 colaboradores. Nós achamos que uma empresa de 300 não tem as mesmas características que uma empresa de 5.000 colaboradores. E, portanto, premiamos também as empresas que têm para mais de 1.000 colaboradores. E temos tudo, desde empresas de 15 pessoas até empresas com uns milhares de colaboradores. E todos os setores, setor público, e todos os setores privados, saúde, hospitais, universidades, empresas de bens de consumo, telecomunicações, serviços profissionais, hotelaria, imobiliária, portanto, todos os setores, banca, todos os setores estão representados e estão bem representados no estudo. Voltando novamente às questões mais relevantes, acha que a questão, por exemplo, do equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar é uma coisa que as empresas agora valorizam mais? Claramente. Não é dos aspectos que há uns anos seria, não é dos aspectos que é hoje em dia mais penalizado. Obviamente que há setores que são mais vulneráveis a essa situação, mas eu diria que tem havido uma consciencialização por parte das organizações para a importância desse equilíbrio. E, portanto, nota-se o reconhecimento também por parte das pessoas, ao responderem que isso já é mais acautelado. Que esses temas têm vindo a ser, de facto, mais acautelados. E esses prémios que foram criados pela Heidrick Portugal já são considerados pela casa-mãe, não é? Pela Heidrick, uma espécie de case study, e acha que isto pode ser replicado, que esta iniciativa pode ser replicada noutros países? Eu diria que pode e estou seguro que irá ser replicado, e se calhar mais brevemente do que se espera. Ou seja, eu julgo que rapidamente iremos evoluir para ter uma excelência de trabalho a nível internacional. Ou seja, o que é que isso nos permitirá aqui às empresas do nosso mercado? Ter um benchmark muito mais rico. Ou seja, aquela pergunta que vocês, nomeadamente, muitas vezes fazem, jornalistas, de como é que comparam os resultados dos níveis de satisfação das nossas pessoas cá com outras organizações noutros mercados, vai ser possível de responder. Mas, à partida, nós já estamos alinhados com o que são as melhores práticas em termos mundiais? Nós já estamos, em muitas áreas, próximos daquilo que são as melhores práticas em termos mundiais. Nós não podemos ter as melhores práticas em todas as áreas também, porque senão seríamos, digamos que já estaríamos no topo da escala. Há aspectos onde estamos, de facto, bastante bem valorizados. E eu identificaria os aspectos que são ligados a áreas de inovação, que são aspectos onde temos, de facto, resultados. E reconhecimento por parte dos colaboradores. Inovação e orientação para o cliente. Foi o aspecto que mais cresceu no ano passado, mesmo em contexto de crise, é o reconhecimento por parte dos colaboradores das organizações que participaram no estudo, de uma forte orientação e foco no cliente por parte das suas empresas.
Portanto, são aspectos, de facto, que, mesmo em contexto de crise, atingem scores bastante relevantes. Só para terminar, e peço uma resposta breve, eu tive há pouco tempo, tive a ocasião de entrevistar um dos líderes da Heidrick em termos mundiais, Sim. que olhou para o exemplo português como um exemplo a seguir a vários níveis. Por exemplo, da operação em Portugal. Vamos lá ver, a Heidrick em Portugal, a Heidrick em nível mundial tem como core de atividade o Executive Search, ou seja, recrutamento de executivos de topo. Que é uma área que nestes contextos, no contextos de crise e com o crescimento de redes sociais, onde conseguimos facilmente saber quem é quem e onde é que está, os LinkedIn, os Facebooks e outras ferramentas, é uma área que tende, de alguma forma, a estagnar ou até a crescer um pouco. E, portanto, aqui, nós desde o início, cá em Portugal, que estamos a alargar aqui o espectro de intervenção, desenvolvendo iniciativas deste género, e apostando, nomeadamente, em áreas de consultoria da gestão de talento. Portanto, lá fora, de alguma forma, está-se a trilhar também o mesmo caminho, usando, de alguma forma, aqui também os nossos bons exemplos e nossa experiência nessa área. Pedro Rocha Silva, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Pedro Rocha Silva, que é o Principal da Heidrick & Struggles, a consultora que é uma das maiores gestoras de talento do mundo, promove mais uma edição dos Prémios de Excelência no Trabalho, uma competição que pretende distinguir as melhores empresas para trabalhar em Portugal. Já sabe, pode conhecer mais oportunidades de emprego e formação no suplemento de Universidades e Emprego, todas as segundas-feiras, no Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.